porque mudar de bairro pode mudar sim a sua vida. Gente, bem-vindo ao meu canal, tá? Então, como tá aí no título do vídeo, né? Gente, mudar de bairro realmente pode mudar a sua vida, tá? Eu estou falando isso porque isso aconteceu comigo, então não tem uma prova melhor do que essa, tá? Deixa eu contar pra vocês. Pode prestar atenção, às vezes a sua vida não evolui, não sai do mesmo local, simplesmente por causa do bairro que vocês moram, tá, gente? O bairro ele influencia a gente nos resultados que a gente vai ter na vida. Se resume, eu diria, 90% de tudo que acontece na nossa vida é mais, tá interligado mais sobre o bairro que a gente tá, e isso acaba influenciando na sua vida. É, eu li vários livros, tá, gente, que falava sobre isso, tá? Se eu não me engano, um dos livros também que fala muito sobre isso é o Homem Mais Rico da Babilônia. Tem outro livro também que é The Science of Getting Rich, que é A Ciência de Ficar Rico, né? Que é de Wallace D. Wattles, que é o autor, né, que escreveu o livro. Ele fala muito sobre isso, tá, gente? Que o ambiente, o que a nossa mente, o foco que a nossa mente coloca nas coisas vai atrair, querendo ou não, para nossa vida, tá, gente? Então, quando você mora em um bairro periférico onde tem pessoas, quando chega na sexta-feira, né, aquele som alto, aquele barulho, né? Porque uma coisa que você já deve ter percebido é que a pobreza, assim, ela ama barulho, tá, gente? Então, quando você tá num ambiente onde tem muita sujeira e muito barulho, logo isso vai influenciar no seu campo vibracional. E, como se diz, né, uma das leis universais, que é a lei da atração, quanto mais você foca nessas coisas, mais disso você vai atrair. Então, quando você está em um ambiente assim, você só vai ter os mesmos resultados, você não vai evoluir, você vai ter os mesmos resultados daquelas pessoas que estão lá e dificilmente sua vida vai mudar. Então, assim, quando você sai de um bairro periférico para para um bairro melhorzinho, vamos dizer assim, você já vai ter, você vai, querendo ou não, ser influenciado pelas pessoas que estão ali, naquele bairro mais padrão, tá, gente? E você, ao passar do tempo, você vai se tornar, assim, esta pessoa, tá, gente? Não tem como. Enquanto você estiver num bairro periférico, mais daquilo você vai atrair, porque a lei da atração, ela funciona desta forma. Se você não acredita, tudo bem, mas se você olhar para sua vida, pode ter certeza que geralmente vai ser completamente igual das pessoas ou até dos seus vizinhos que moram próximo a você, dependendo se você mora num bairro periférico ou não. Mas sua vida sempre vai estar, tipo, próximo aos níveis daquelas pessoas que moram perto de você. Então, assim, quando você mora em um bairro alto padrão, gente, a sua vida muda completamente. Eu diria que é melhor você morar em um barraco, mas num bairro bom, do que você morar em uma mansão e morando na favela. Porque, querendo ou não, a influência que você vai ter é gigantesca. Então, se você puder, saia do seu bairro. Se você quer mudar de vida, saia do seu bairro e vá para um bairro melhor. Nos bairros melhores, tá, gente? Eu não diria assim, bairro de rico, mas num bairro mais organizado, você vai ver que a primeira coisa que você vai prestar atenção é no silêncio, tá? Bairros periféricos, chega numa sexta-feira, o som é extremo, alto, você não consegue dormir. Chega sábado e domingo, parece um inferno. O barulho, sujeira, tudo isso é aquela energia que emana naquela cidade, seja ela baixo padrão. Agora, se ela for num bairro alto padrão, a energia já muda completamente. Você vai ver limpeza, dificilmente você vai ver sujeira. E outra coisa também que você não vai ver é barulho. Lógico que eu abro exceções em tudo, mas é muito difícil em um bairro alto padrão você ver essas negatividades que tem no bairro baixo padrão. Então, eu diria que a primeira coisa que, se você estiver podendo para mudar de vida, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar do bairro que você está. Porque se você continuar aí, você não vai colher resultados diferentes, tá, gente? Você, quando sai para a rua, você troca energia com aquelas pessoas, tá, gente? Quando você tá no bairro mais organizado. Um bairro alto padrão, quando você sai, você não precisa ser rico, mas se você quer mudar de vida, essa é a primeira mudança que você tem que fazer. Até porque ninguém vai lhe salvar, tá? Eu tenho o quê? Eu tenho 27 anos e eu tava, diria que no fundo do poço alguns anos atrás, tá, gente? E uma coisa que eu aprendi era que o ambiente que eu estava, se eu não saísse de lá,
ele iria me arrastar para o fundo do poço. Então, assim, quando eu entendi isso, eu li muitos livros que falavam muito sobre isso. Saia, se você quer prosperar na vida, você precisa sair do seu ambiente. E foi o que eu fiz. Eu saí, né, de um bairro bem periférico, daqui da Paraíba, para um bairro mais alto padrão. Eu não sabia como eu iria para lá, até porque também eu não tinha um orçamento, tá, gente? Mas eu acabei, quando entrou este ano, né, de 2026, eu consegui, não, já no finalzinho de 2025 para 2026, eu consegui me mudar, né, para um bairro alto padrão e eu vi a diferença que faz o bairro na nossa vida. Então, se você quer mudar de vida, eu diria que um dos primeiros passos que você tem que fazer é mudar do seu bairro, tá? Primeiro que a sua família provavelmente vai ficar contra você, tá? Porque geralmente assim, gente, eu não tô dizendo só da minha família específica, até porque eu não tenho nada contra, tá? Mas a maioria das pessoas, seja na família ou não, sempre vai ter inveja de você, sempre vai ter irmão que não vai gostar de você, sempre vai ter pai, mãe que também não vai gostar de você, tá? E tá tudo bem, tá, gente? Agora, o problema é que vocês não podem levar essa âncora com vocês. Se vocês querem uma mudança, vocês precisam fazer essa mudança. Porque ninguém vai salvar vocês. Então, a primeira coisa que eu diria é mude de bairro. Porque quando você muda de bairro, você vê realmente uma mudança incrível que acontece na sua vida. Oportunidades de emprego começam a chegar até você. Novas amizades, tá, gente? Muita coisa, tá, gente? Diferente do bairro que você morava. Então, se você quer uma mudança, você precisa fazer isso. É lógico que é um pouco desconfortável quando você faz uma mudança assim, você sai de um bairro que você está acostumado a viver, né, por anos, e quando você sai para um bairro mais melhor, você sente, ou você sente um alívio ou você sente um desconforto, porque você não está acostumado a viver com aquela sociedade. Mas com o passar do tempo você diz, meu Deus do céu, que paz é esse lugar, nunca mais que eu quero voltar para aquele bairro, eu não sei nem como é que eu vivia naquele bairro, porque você vê a diferença em questões de semanas, tá, gente? Então é isso, tá, gente? Realmente, se você quer prosperar, você tem que fazer isso. Até Jesus também já disse, eu não sei qual é o versículo, né? Mas ele falava, acho que não sei se foi para Moisés, disse, olha, se você quer prosperar, você precisa sair da sua terra natal. E foi o que eu acredito, foi José, né? Um dos discípulos, né? E foi embora e ele prosperou na vida. Porque se ele continuasse lá na cidade que ele nasceu, ele não iria prosperar de jeito nenhum. Então, assim, tá, gente? Eu realmente apliquei isto e realmente funciona, tá, gente? O ambiente, ele influencia demais. Outra coisa que você também precisa fazer é organizar a sua casa, tá, gente? Porque quando você tá num bairro que só tem sujeira, lixo, pessoas falando da vida dos outros, dificilmente sua vida vai evoluir assim. E quando você mantém uma casa organizada, quando você sai na rua e a rua tá bem limpa, tá bem organizada, isso influencia aqui, ó, porque quando você está em casa e a sua casa está desorganizada, olhe para sua casa aí agora. Se sua casa estiver desorganizada, isso é um reflexo do que você tem aqui. O que tem aqui reflete fora. Então, quando você está com a casa desorganizada, é porque os seus pensamentos estão abalados. Tem algo aí que está refletindo isto fora. Tudo que está aqui emana fora. Então, quando você está com a casa organizada, isso é um reflexo do que está aqui, que seus pensamentos estão ok, que provavelmente você não está na corrida dos ratos, né? Que nem a maioria estão. Provavelmente você está tranquilo, provavelmente você está ganhando dinheiro, e isso reflete fora, que seria o quê? Uma casa bem organizada. Se você não acredita nisso, não tem problema, tudo bem. Mas saiba que é assim. Muitos livros sobre neurociência falam sobre isso, tá, gente? E eu era uma pessoa que não acreditava nessas coisas, até isso de fato acontecer na minha vida. Então, eu diria que, se você quer uma mudança, a primeira mudança tem que começar com você. Aplique essas coisas que eu falei pra vocês, né? Saia do bairro que você está, vá para um bairro melhor, nem que seja um barraco, e você vai ver a sua vida mudar em questões de semanas. É isso. Obrigado por assistir.